Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Paulo Jorge Teme. Mais uma vez venho aqui para explicar de uma forma clara, objetiva e simples a biologia. Bom, hoje irei explicar em relação a movimentos vegetativos. Dizer que movimentos vegetativos eles existem em três formas, ou seja, existem três tipos de movimentos vegetativos. Em que o primeiro temos o tropismo, temos o nastismo e temos também o tatismo. Falando desses três movimentos, são esses movimentos em que as plantas, ou seja, os vegetais, fazem. São os movimentos em que os vegetais fazem. Mas hoje irei destacar muito mais o tropismo, em que tropismo significa direção. Tropismo significa direção. Em que no tropismo nós encontramos quatro tipos de tropismo. Encontramos o fototropismo, encontramos o gravitropismo, encontramos o quimiotropismo e, por fim, temos o tigmotropismo, em que fototropismo é um movimento estimulado pela luz. Gravitropismo é um movimento estimulado pela força de gravidade. Quimiotropismo é um movimento estimulado pelas substâncias químicas. E o tigmotropismo é um movimento estimulado pelo toque. Falando de fototropismo, que é um processo fundamental das plantas, fototropismo ela pode se encontrar em dois tipos. Temos fototropismo positivo e temos fototropismo negativo. Qual a diferença entre fototropismo positivo e fototropismo negativo? Fototropismo positivo é aquele em que as plantas fazem, ou seja, fototropismo positivo é aquele movimento em que as plantas fazem em direção à luz. Enquanto que fototropismo negativo é aquele em que as plantas fazem em oposição à luz. Por exemplo, as raízes. As raízes, elas aprofundam-se no solo de modo a não estarem na superfície onde se encontra a luz. Enquanto que o caule, ela faz uma curvatura ou um movimento em direção à luz. Isso chama-se movimento, ou seja, chama-se fototropismo positivo. Aquele movimento em que as plantas fazem em direção à luz. Fototropismo negativo é aquele movimento em que as plantas fazem em oposição à luz. O responsável pelos movimentos em direção à luz é a auxina. A auxina é um fito-hormônio. Fito-hormônio são moléculas responsáveis, ou seja, são moléculas que participam no desenvolvimento de uma planta. Bom, como esse processo de fototropismo ele ocorre? Essa é a grande questão. Devemos entender neste momento como esse processo da fotossíntese ele ocorre. Imaginemos que temos aqui uma planta. A luz ela vem deste lado aqui. Ela vai incidir aqui no caule, deste lado. Ao incidir neste caule, a hormona auxina ela vai se acumular neste lado, na oposição à luz. A oposição à luz. A luz ela vem deste lado. As hormônias, que são auxinas, elas vão se acumular deste lado, em oposição à luz. Quando as auxinas elas vão acumulando-se nesse lado, podemos perceber que a planta ela vai fazer um movimento curvada em direção à luz. Por quê? Porque este lado, as auxinas elas saíram, elas acumularam-se muito mais desse lado, em que o crescimento ele está muito mais para esse lado, em que a luz, por vir deste lado, a planta acaba fazendo uma curvatura em direção à luz. Esse que chamamos de fototropismo positivo. Enquanto que fototropismo negativo é aquele em que o movimento ocorre em oposição à luz. As plantas elas não querem a luz, ou elas crescem, fazem uma curvatura em oposição à luz, que são as raízes. Né? As raízes, podemos ver aqui, as raízes elas crescem aprofundando-se na terra. Por quê? Porque elas não precisam da luz. Esse que podemos chamar de fototropismo negativo. Qual é a importância desse fototropismo? Devemos entender que a grande importância do fototropismo é de garantir o processo da fotossíntese. Porque a planta, quando ela faz um movimento em direção à luz, ela vai buscar mais luz e fazendo com que essa luz possa participar no processo da fotossíntese, que é muito importante para as plantas, para que possam produzir o seu alimento, em que
tem várias importâncias que podemos encontrar. A própria planta ela produz oxigênio para os seres humanos, também como para vários outros animais. Participam no processo da respiração, entre várias importâncias em que o processo do fototropismo vão nos ajudar a partir das plantas. Muito obrigado, e desta forma que terminamos a nossa aula de hoje. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar bastante likes, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações.